Hey, Leprecão! Estamos no Parque Nacional Lanín, mais especificamente na área de Rio Falcão, ou isso daqui que eu vou escrever na tela. Aos pés do vulcão Lanín. Estamos vivendo essa vida nômade há mais de 1 ano e meio. E aqui em San Martín de los Andes, ou Junín de los Andes, onde estamos agora, bateu aquele medo. Está cada vez mais perto e mais difícil de chegar no nosso sonho de conhecer o Ushuaia e, quem sabe, a Antártica. Um medo de não conseguir. Vamos pegar a estrada para chegar até aqui. Se prepara, que está começando Islândia Nomads. Vini tá achando que agora a capa do YouTube é igual do Harry Potter. A gente descobriu uma galerinha que a gente segue no YouTube que tá aqui também. Passando por tudo isso que a gente tá passando, por essas experiências incríveis, vivenciando tudo isso. São 3 coisas que você precisa. Parece que tá triste. Não tô triste. Tô com medo. Tô com medo que a gente não vai conseguir achar casa. Tô com medo que a gente não vai conseguir ficar aqui. É difícil achar casa que cabe o nosso bolso. Tá tudo cheio. Ou não aceita peros. Tá muito caro. Amor, eu tenho medo disso. A gente não conseguir curtir essa natureza, não conseguir achar lugares maravilhosos pra gente curtir essa natureza. Essa região de Bariloche, Ruta dos 7 Lagos, São Martim, é uma área muito turística e esse, pelo que a gente está lendo, é o melhor ano de turismo deles. Depois de uma série de restrições, eles estão voltando com tudo. E os argentinos gostam muito de viajar, existe muito turismo internacional e nacional. E por isso as casas estão lotadas. E quando a gente acha alguma, não cabe no nosso bolso ou não aceita dogs. Então, o coraçãozinho aqui tá apertado, com medo, porque eu quero continuar vivendo esse sonho. A gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Bem provável que aquele seja o vulcão Lanín. O plano é conhecer a cidade de Junín de los Andes, que fica... Quantos quilômetros de São Martim? 30 minutos. Queríamos levantar o drone, mas acho que hoje tá meio complicado. Então demos uma esticadinha para chegar aqui no comecinho do Parque Lanín, para ver esse lago lindo, que infelizmente não vou conseguir entrar, então meu desafio aqui não deu muito certo. Mas a ideia ainda é passar na Via Cris. Dizem ser um lugar muito especial. Será que a gente consegue? Não vou conseguir entrar, mas vamos olhar pelo menos os dedinhos, né? Vamos ver se ela tá gelada. Essa é térmica do vulcão. Não é assim que funciona? Não, é outro lago glacial aqui da região, de água doce e cristalina. Aqui tá com muito vento, dá até pra surfar hoje, acho. Eu acho mó estranhão a gente falar, é um lago de água doce e tal, mas a gente conheceu 2 lagos de água salgada aqui, então a gente prefere falar porque vai que é salgado. Ah, e a gente conheceu água com minérios do vulcão também, não era uma água doce. É, água mineral. Olha, água mineral. Olha, mineral. Mas essa você não vai ficar legal, não. Vamos tirar foto de capa aqui? Vamos, né? Tive uma ideia boa. Se a gente tirar aqui, ó, pega esse cenário, aí pega eu aqui, ó. Cuidado! Aí eu fico aqui, ó, na capa, ó. Mas aí ninguém te vê. Mas a ideia é essa. Aí, o que eu faço? E a pessoa toma um susto.
Vini tá achando que agora a capa do YouTube é igual do Harry Potter. Toma um susto. Não. Tem a ver com medo. Tinha lá escrito assim no tutorial lá que as fotos de capa do YouTube tem que ter a ver com o vídeo. E aí é medo. Quando você toma susto, você fica com medo, não é assim? Vamos pra ver a Cristi? Não. Tomara que ele pegue o drone, porque eu quero erguer o drone lá. Aqui não dá. Será que não dá? Não dá. Chegamos no parque... Qual que é o nome do parque mesmo? Escultural Via Cristi. Parque Escultural, Parque de Esculturas Via Cristi. Sendeiro da Via Cristi. Turismo de la Fé em Junín de los Andes. Acho que podia ter trago gal, hein? Nossa, e se prepara pra subir, hein? Aí a gente vai começar aqui. Vai fazer tudo isso daqui, ó. Até chegar no Jesus Luz. Via Cristi tem aproximadamente 2 km de extensão e é uma mistura de religiões do Mapuche e da cristã. Já disseram pra gente também que tem alguns outros símbolos religiosos. Então a gente ficou curioso e veio conferir. Além da... Por que foi ficar zoando ao invés de prestar atenção? Por quê? Por quê? Além da igreja em formato de Jesus Cristo. Dizem que é muito lindo. Teto de vidro e tudo assim. Vamos ver. A gente não sabe nem se pode levantar o drone. A gente vai perguntar aqui agora. Vamos datar esse vídeo. Viemos no dia que a seleção da Argentina chegou na Argentina com a taça do Mundial. Hoy se decretó el asueto, hubo reducción de horario. Hoje é feriado. Muito bem merecido. Muito bem merecido. E tá fechado. Mira, podemos fazer o sendeiro? Ahora la recepción está cerrada. Então, voltamos amanhã. Mas, uma coisa boa que descobrimos, podemos trazer a Gal. Peros, porque temos uma perita. ¿Un perrito? Sí, se puede hacer el sendero con el perro, nada más tienen que pasar por acá y dejar firmar, claro, como una autorización. Claro. Então, a Gal vai fazer com a gente. E pode voar. Más que nada si van a firmar el Cristo, que por ahí muchas veces nos pasa que nosotros no tenemos dron. Entonces, por ahí tomar una imagen actual y por ahí poder comunicarse o con el WhatsApp del parque, del Via Cristi, ou com o Fei, então aí nos etiquetam, claro. E agora vamos desbravar mais um pouquinho de Junín ou vamos embora? Então, fiquei sabendo que vai ter um happy hour. Descobrimos que está acontecendo o Beer Garden da Patagônia, aqui em Junín de los Andes. O evento conta com cervejas artesanais do sul de Nequém e dizem que tem as melhores cervejas da região. Será? Vamos descobrir? E entrando no estacionamento, a gente descobriu uma galerinha que a gente segue no YouTube que tá aqui também. Bora bater na van deles? Eu sou desses, velho. Eu vou lá e bato na porta. Vamos ver. E eles rodam de van. Agora, né? Eles já rodaram no mochilão durante muito tempo, já andaram de cadona e agora estão de van. De van? Pega a referência? De van. Só não dá pra usar o coque. O coque não é coque, ele é amortecedor que eu bato. Tem que botar o rabinho embaixo aqui, ó. Não, o coque ele é meu amortecedor porque eu bato cabeça direto nas coisas. Aí eu descobri que com o coque eu não bato mais a cabeça, eu bato o coque, ele avisa antes. Encostou já. É tipo aquele negócio de carro. Eu também, às vezes eu tenho que dar uma dobradinha, mas. Às vezes a gente vê justo. A gente vê um. E aí... Mas dá pra cozinhar de pé, velho. Dá, ó. E aqui, ó. Ah, pô. Ó.
Fogãozinho duas bocas, a gente já teve fogão pior também já nas vidas de Airbnb. Ó, isso daqui já melhora a nossa vida de Airbnb fácil. Não, Porque a gente não tem as nossas coisas e tem vezes que a gente, tipo, a gente já pegou Airbnb que tinha um forno, não sei se vocês já viram isso, é um forno com uma boca de fogão em cima. Em cima do forno? É. Não. Mano, é Da muito hora, bizarro hein? isso, velho. Não, Não, funciona bem? Não, porque não, mano, é fraco. Ah, tá. Não cozinha direito A as gente coisas não e tem pá. forno, cara. A gente sente falta de É, forno. forninho é massa. É que quando a gente fez, tipo, a gente fez em 2018, aí a gente não tinha muita referência, a gente nem... aí depois que a gente foi vocês conhecer foram aquele os pioneiros, forninho, né? e aí a gente não colocou, mas faz falta o forninho. Hoje em dia a gente teria colocado. Aqui ficam as coisas tipo panela e tal, mais panela aqui, aí aqui fica talher, prato, essas coisas. E essas paradas aqui é muito importante, né, velho? Ah não, senão abre Esqueceu de virar. Não, esqueceu de virar, abre na lata. Que da hora. Agora deu uma empolgada, velho. Ah, é da hora, cara. A gente... E aí, deixa nos comentários, será que a Islândia tem que ter uma van? Aí vocês vão ter que dar um valeu também, porque a gente precisa nos valeu pra comprar uma van. Passa demais, vale a pena. Só fazer uns rolês facilita. Tá em casa, em qualquer lugar, né? Mas você já tinha entrado em alguma já? Não. Não? Não, a gente não Foi tinha a nem primeira? visto ainda uma van home ainda. Sério, mano? Islândia! Da hora, a gente conheceu eles esses dias e ficamos muito amigos, se demos muito bem. E viemos aí hoje pra curtir a festa da cerveja juntos. Vou deixar o Insta deles aí pra vocês. Essa é a história. Essa é a Pronto, história. agora vocês Foi sabem a mal. história. Esse E essa é a história. E essa é a história, agora vocês sabem da história. Islândia. Quem é que vai com a gente hoje? Quem é que vai passear? Quem que vai com a gente hoje? O pai brigou tanto que quando ele liga a câmera você fala que você não fala mais, né? Aí eu aponto pra mim e ela fala. Entendeu? Qual que é a jogada? Na verdade é ciúmes. Parada pra caminhar 2km, 4km, 2 ida, 2 volta. Bora lá, mais um dia. Nós vamos pra Runinha agora com a Galway. São 2 horas de caminhada numa subida em zigue-zague. Então bora forrar o estômago. Saco vazio, não para em pé. Já dizia meu pai. E qual que é o cardápio do dia? Não sei, vamos ver? Empanadinha? Empanadinha? Parada! Empanadita! Parada! Pero como vamos com o auto caminhando, então permisso. Nos vemos lá no caminho de Via Christi. A Galway não para de falar, velho, olha só. Vocês têm que dar um oi pra Galway. Eu aponto pra ela, ela não chora. Aponto pra mim e ela chora. O ciúme. Bora. Segunda tentativa é o charme. Vamos ver se a gente consegue hoje. Tá ventando um pouco ali em cima. Torce os dedos pra gente conseguir subir o drone e fazer umas imagenzinhas, ó. Top. Nós já vimos que dá. Empezamos ao sendero. E assim, você paga pra entrar. Turista gringo paga 1.000 no momento que a gente tá gravando. Pode ser que tenha aumentado, pode ser que tenha diminuído. Turista que é da Argentina paga 500 e turista que é de Neuquén mesmo ali, que é daqui da província, da província ou que é da cidade, paga mais barato, que eu nem perguntei porque não é nosso caso, então. E assim que você entra, já tem a primeira estação. Dios hecho hombre para salvar-nos. Dios hecho hombre para salvar-nos. Esculturas lindas. Aí, lindo também o ambiente, né? O parque, com as árvores, tudo bem estruturadinho. Já tô gostando. A ideia
desse parque de esculturas. Escultura ou parque, alguma coisa assim? Vou escrever, porque é um nome estranho, não consegui decorar. Eu consigo lembrar de Cavial e consigo lembrar dessas coisas, mas o nome escultura ou parque não. E a ideia é exatamente misturar as crenças que tinham das crenças Mapuche com a cristã. Porque afinal é isso. Não importa a religião, importa a fé que você tem, aquilo que você acredita, e todos são amor. É, energia, né? Energia, a gente tá passando por tantos lugares que a natureza é tão imponente, que nem com vulcões, com lagos. A gente sente a energia local, a gente sente a energia dos animais, coisas boas. A gente costuma falar que energias boas atraem energias boas, ou loucos atraem loucos. Célio, viro una voz. Tu eres mi hijo. Hoy te he dado a vida. No degrau, no chão, é feito vários nomes. A gente não sabe ainda, a gente vai tentar procurar alguém e perguntar o que são esses nomes. Se a gente descobrir, a gente volta aqui pro vídeo e fala. Se não descobrir, fica por isso. Comenta aí, o que você acha que é? Que essa é a outra cara da tentação. Que é uma cobra. Quanto detalhe, a cobra, ela é o rabo da tentação. Aqui muito bem feito, várias caras aqui. Que legal os detalhes que ele conseguiu colocar das várias caras. Não colocou uma simbologia que a gente tem a simbologia atual hoje, que foi o demônio que tentou. Ele colocou a simbologia como se fosse um homem engravatado. Isso eu achei muito massa. E a tentação é exatamente a nossa mente, né? A nossa mente que muitas vezes nos barra de conseguir o que a gente quer. Como a síndrome do impostor, que a gente acha que a gente está criando não é bom o suficiente. A preguiça, a luxúria e várias coisas. E tudo tá aqui, ó. A tentação tá na mente. Sendo bom esse passeio, né? Tá sendo gostoso, a gente pensa sobre as coisas. Porque o problema sempre existe, sempre vão existir. A gente tem que aprender a lidar com eles. Nem sempre a gente consegue o que a gente quer na mágica do YouTube. Isso é verdade. São tantos detalhes bem feitos de cada escultura, de cada passo, que a gente fica sem saber o que focar, onde mostrar, sem saber onde a gente entender o que está falando. Esse do Bem-aventurado a gente consegue ver um padre, consegue ver um padre de uma outra religião por causa do chapéu, alguma coisa mais ortodoxa. Tem um cara meditando como se fosse uma pessoa da Índia, um hindu, um Mahatma Gandhi, mais ou menos. Cara, é incrível. Os sorrisos mais importantes da minha vida, ó. Entre várias esculturas que a gente está vendo até agora, teve duas que chamam muito a atenção. Que a tentação está vestida de terno e gravata e que tem várias faces. Eu achei incrível terem colocado um espelho para mostrar que a sua pode ser uma das faces. E essa aqui agora, no chão ele é desenhado um labirinto. E esse labirinto ele é bem semelhante ao que tem numa catedral lá na França. Catedral Chartres, alguma coisa assim. Que o caminho, não importa por onde você entra por ele,
caminho que você faz, ele vai sempre te levar ao meio. Ele sempre te leva aos braços do Pai. Ele representa, é um ritual que os peregrinos faziam em homenagem a Deus. Incrível isso. Incrível isso. Legal, cada símbolo desse tem um significado embaixo. Mapuche. Segundo tá escrito ali, não, só não tô inventando. É o escrito jeroglítico do Padre Nosso na língua Mapuche. Quichua. Quichua. Ah, não é língua Mapuche, desculpa. É na língua Quichua. O Vini tava comentando, cada personagem desse parece ser de uma região diferente, com uma simbologia diferente, com uma espiritualidade diferente, mas todo mundo visando bem. Às vezes a gente cria problemas, são preocupações, são medos, a gente transforma isso em problema. Muitas vezes usamos até as desculpas como os problemas. A gente pega transformações de desculpas e transforma isso em problema. Só que tá aqui, porque na verdade, para tudo se tem um jeito. A gente nunca vai descobrir a solução antes de encontrar o problema. E às vezes a gente acaba esquecendo um pouco da solução. A gente foca tanto no problema que a gente esquece de pensar em qual que é a solução para esse problema. Por isso que a gente acredita que tem que ter um equilíbrio. Tem que cuidar não só da mente, saúde mental e da saúde do corpo, como também da saúde espiritual. A gente acredita que todas essas culturas existem e são mescladas nesse mundo que é gigantesco. Afinal, nós somos só uma formiguinha perante a esse universo incrível que nós temos. Como a gente falou, entre algumas esculturas cristãs da história de Jesus, da passagem dele, as críticas que fizeram contra as ditaduras quando ele derruba os soldados, existem algumas estruturas, algumas esculturas falando da história mapuche, como esse muro que representa 300 mapuches que foram assassinados perante um muro de um templo. Cara. A história ela tem as suas fases bonitas e não tão bonitas assim. Acho que é interessante a gente recordar sempre para não cometer o mesmo erro, né? Não tenha medo. Caso você não tenha entendido, o espanholzinho é não tenhas medo. Não tenhas medo. Esse é o momento que Jesus já se encontra com os apóstolos. Incrível, incrível a caminhada, gente.
o tamanho disso. Vou confessar uma coisa. Eu já passei por várias religiões, políticas e lutas. Eu diria Raul Cito. Nós temos as nossas crenças. A gente acredita que existe o justo e o injusto. E a gente acreditou que fazer esse passeio ia ser mais um passeio que seria somente religioso. Mas além de ter nos ensinado muita coisa, foi uma mistura de críticas e mostrou pra gente que o que a gente acredita na mistura de tudo que existe, uma mistura que tá tudo no mesmo lugar, tudo está certo. Foi incrível. É um passeio que mudou bastante nossa visão. Muito legal isso tudo. E o mais gostoso de estar na Argentina nessa época, pensando e falando de problemas e soluções, é que a gente, vivenciando isso nas regiões que a gente está passando, nas comunidades que a gente está passando, a gente percebeu nessas comunidades o quanto que eles usam a criatividade para encontrar a solução dos problemas. E a gente viu uma formulazinha mágica nisso. São 3 coisas que você precisa. O primeiro de todos é acreditar. É você sonhar e acreditar que você vai conseguir chegar naquele lugar, que você vai conseguir solucionar aquele problema. O segundo passo, não adianta somente acreditar e sonhar. Você precisa organizar isso. Você o que fazer, o que não fazer. Colocando na nossa vida, quando a gente quis virar nômade, a gente sonhou com a vida nômade, a gente, antes de dar o primeiro passo, a gente organizou. A gente não tem nada planejado, é tudo a moda cara. Mas a gente organizou. A gente sabia para onde a gente queria ir primeiro, que a gente ia aprender a língua do local. Para aprender a língua do local, a gente ia se incluir mais na cultura, fazer mais amizades e assim facilitar um pouco a nosso caminho e encontrar os melhores meios que os lugarenhos fazem, então conseguir ter um custo de vida mais baixo. E o terceiro passo, o mais importante de todos, não adianta você sonhar e somente organizar se você não der o primeiro passo. Dê o primeiro passo para resolver um problema, dê o primeiro passo para o seu sonho. E essa é a mensagem que a gente queria deixar desse vídeo. Passando por tudo isso que a gente está passando, por essas experiências incríveis, vivenciando tudo isso, é uma coisa que a gente está aprendendo. Não existe problema sem solução. E agora, Leprechaun, conta pra gente qual o problema que você achava que era impossível de resolver, mas você deu um jeitinho. Slide. Sabia que o dia hoje ia ser de passeio, mas não sabia que ia ser tantas aventuras assim. A gente vai pra casa de pedra, aí a gente vai parar no mirador. Mudar de prédio, vem conhecer lago de calça de... De novo, né? E aí, Leprechaun, o que você tá achando desse lugar? É Vale Encantado mesmo? Comenta aqui pra gente.